A partir de hoje, nós estudaremos a carta de Paulo a um de seus discípulos. A gente tem falado sobre discipulado na igreja já há mais de um mês. Temos renovado a nossa visão e o nosso envolvimento em discipulado. E por isso eu quero pregar nessa, que é a primeira de 4 cartas que Paulo envia a discípulos seus. 3 delas a gente chama de cartas pastorais. Eu confesso que hoje eu não chamaria de carta pastoral, porque na verdade é dirigido a seus discípulos que deram continuidade ao seu ministério. E a gente excluiu a última dessas cartas, mas ela também é carta a um discípulo, em situações diferentes. Eles estavam em situações diferentes, tanto os que receberam como o próprio Paulo que as escreveu. Por isso eu queria desafiar cada um aqui a reler a carta de Paulo a Timóteo, da perspectiva do discipulador para o discípulo. E assim nós vamos olhar de uma perspectiva mais intimista, mais pessoal, mais próxima. Não tanto voltado para os outros, mas que demonstra o relacionamento entre Paulo e aquela pessoa que ele investiu grande parte da sua vida, ou alguns anos da sua vida. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo ao seu discípulo. E ao ler, eu queria pensar, se você fosse Timóteo, o que é que o seu discipulador escreveria para você? Como ele se dirigiria a você? Que ênfase ele daria na sua vida? Nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos dessa carta. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, que Tua palavra, o testemunho registrado aqui, mais uma vez, seja determinante em tudo aquilo que vamos falar aqui, Senhor. Que sejamos fiéis em transmitir a vontade do Senhor, expressa na Tua palavra. Ao mesmo tempo, Senhor, de nada adianta a gente estar falando se o Espírito Santo do Senhor não agir no nosso coração, nos quebrantando, nos convencendo daquilo que está errado, nos mostrando a direção e nos fortalecendo para tomarmos atitudes corretas, decisões corretas. Então ajuda-nos, Senhor, em cada momento dessa meditação, que a Tua vontade prevaleça, que o Espírito do Senhor tenha liberdade de falar-nos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero primeiro apresentar, ou fazer algumas apresentações. É isso que Paulo faz aqui, né? Ele faz as apresentações. Como era costume na correspondência da época, e a gente pegou parte disso ainda, primeiro ele se apresenta, aquele que está escrevendo, e depois ele direciona essa carta
ao seu destinatário. O escritor é Paulo e ele se apresenta aí como apóstolo de Cristo Jesus. É muito natural a gente olhar as cartas de Paulo e ver lá, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Mas normalmente ele está falando isso para reivindicar sua autoridade diante das igrejas. Mas é incomum lermos Paulo dizendo a alguém, Paulo, filho dele, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo não está falando aqui só como discipulador, ele está falando como autoridade também. Sabe por quê? Porque esta carta provavelmente seria lida na igreja de Éfeso, que é onde Timóteo estava. Mas também para nós lembrarmos que essa carta não era só uma carta a Timóteo, é uma carta do apóstolo escolhido por Deus, ou como diz ele aí, mandado por Deus, com toda a autoridade de Deus para falar-nos. Então nós estamos lendo aqui palavras do apóstolo Paulo em nome de Deus. Autoridade reivindicada de Deus. Essa ideia pelo mandato de Deus, normalmente Paulo usa a ideia de pela vontade de Deus. Coríntios, Efésios, Colossenses, normalmente ele usa Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Aqui ele usa apóstolo de Cristo Jesus pela ordem de Deus, porque Deus mandou. Isso expressa autoridade. A autoridade que ele tem para falar-nos. E ao falar ele diz assim, mandato de Deus nosso Salvador. Outra coisa em comum nas cartas, menos na carta de Timóteo. Normalmente, Jesus nosso Salvador. E aqui ele diz, Deus nosso Salvador. Na verdade, Paulo não está fazendo distinção aqui entre Deus e Cristo Jesus, como ele chama nessa carta. As ações deles. Ele não está distinguindo. Não é isso que vai fazer a diferença aqui. Às vezes a gente aprende certas coisas na palavra de Deus, nos ensinos, nas igrejas, na escola dominical, no culto. E a gente acha que o único jeito certo de falar é aquele jeito, é assim que se fala. Você usa a expressão tal e a expressão tal. Só que a gente vê em várias situações na Bíblia, usos variados de expressões, em situações diferentes, de maneiras diferentes. Então, às vezes, a gente dogmatiza certas coisas, achando que aquele é o único jeito de falar certo. E não é verdade. Nós vamos olhar aqui hoje, a saudação de Paulo, ela é incomum também a Timóteo. E às vezes nós temos aquela mania de dizer, não, o jeito certo é falando tal, tal, tal. Né? Esse é o jeito que o crente cumprimenta. E não é verdade. Não existe um jeito só. Nós precisamos ter liberdade dentro do povo de Deus de aprender a nos saudarmos com naturalidade. Não é reza isso aqui. Eu não tenho que chegar lá e falar blá, 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 blá. Pronto, todo mundo fala isso, tá certo? Nós falamos assim aqui na igreja. Não, você pode saudar de maneira diferente. Se você usa tal expressão, bem-vindo. Mas fale de coração, não fale só porque é costume. Né? Há expressões diferentes em situações diferentes. E às vezes nós usamos achando que o jeito certo, o único jeito certo é o nosso. O que não é verdade. Tanto que aqui Deus é destacado como Salvador. Algo comum no Velho Testamento, mas incomum no Novo Testamento, mas não errado. Não errado de forma alguma. E ele repete na carta em várias oportunidades. Espero que nesses próximos dias a gente tenha oportunidade e vocês se sintam desafiados a ler essa carta.
várias vezes. A primeira carta a Timóteo. E ele fala também de Cristo Jesus, nossa esperança. Cristo Jesus, nossa esperança. Primeiro que ele muda, ele fala Cristo Jesus e não Jesus Cristo, né? Então isso quer dizer o quê? Nada. Nada de muito especial. Mas talvez para a gente parar de achar que só tem um jeito certo de dizer as coisas, né? O nosso. Mas ele diz nossa esperança. E isso tem uma orientação escatológica aqui, de futuro, pensando na volta de Jesus. Cristo Jesus, nossa esperança, alguém que estamos aguardando. Em Colossenses 1:27, ele usa essa expressão, Cristo em vós, esperança da glória. Esperança do que há de vir. A salvação atual, ele apresenta Deus, nosso Salvador, e Cristo Jesus, nossa esperança. A salvação atual é uma mostra da esperança que está por vir, daquilo que estamos aguardando, da salvação completa. Então, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não está mencionado aí na carta, nos ensinam a desfrutar de uma salvação completa, que só vai se concretizar quando estivermos junto ao Senhor. Aí vamos ter definitivamente a salvação. Então quer dizer que eu não posso ter a certeza da salvação hoje? Não, você pode e deve. Porque estas coisas foram escritas para nós, como João diz, para que nós tenhamos a certeza da vida eterna. Mas você só vai desfrutar dela plenamente quando você estiver na presença de Deus. Aí sim você vai desfrutar plenamente. Por isso que Cristo é nossa esperança. Esperança de algo que está por vir. Então, o escritor aqui é Paulo, seguindo orientações de Deus e de Cristo Jesus. Ele se dirige a Timóteo, o nosso destinatário. E ele apresenta Timóteo como o verdadeiro filho na fé. No verso 2 aí que a gente leu. Isso denota intimidade, cuidado, amor. E para que você entenda o que Paulo quer dizer com verdadeiro filho na fé, eu quero agora apresentar para você um histórico de Timóteo. Quem ele era? Eu não vou entrar em muitos detalhes, senão a gente vai se perder aqui no tempo. Mas eu preciso apresentar algumas coisas para você sobre Timóteo. Timóteo tinha uma peculiaridade dentre os que compunham a equipe ministerial de Paulo. Timóteo era filho de um pai gentil, não cristão, e de uma mãe judia cristã. Isso está em Atos 16, versículo 1. Sua mãe e avó eram convertidas e modelos para ele. Paulo destaca isso na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Isto é, ele tinha um pai que não era cristão e nem judeu, com costumes diferentes, e tinha uma mãe judia cristã, que se convertera provavelmente na primeira viagem de Paulo, quando ele passou pela cidade deles, que é a cidade de Listra. 2 anos depois, Paulo volta lá, e aí ele encontra essa família, a avó, a mãe e Timóteo convertidos, o pai não. E nesse momento Timóteo já tinha um certo testemunho na sua comunidade. Isso está lá em Atos 16, o comecinho de Atos 16. Ele tinha uma certa reputação do seu bom testemunho.
2 anos, Paulo convoca Timóteo para compor sua equipe de ministério. Mas antes de entrar na equipe, Timóteo é circuncidado. É outro dado interessante. Eu não sei o quanto você sabe sobre circuncisão, mas é uma marca do judeu. Normalmente a criança judaica é circuncidada ao 8º dia após o seu nascimento. Como Timóteo não tinha um pai judeu, ele não foi circuncidado. Mas Paulo, para evitar problemas culturais, étnicos, haviam muitos judeus que eram alvo do ministério de Paulo, e jamais ele entenderia o filho de alguém, de uma judia, que não foi circuncidado. Ele propõe a Timóteo e a sua família que ele seja circuncidado, como jovem. E ele aceita para compor a equipe de Paulo. Isso nos diz algumas coisas sobre Timóteo. Ele não tinha obrigação nenhuma de ser circuncidado. Paulo também não tinha obrigação nenhuma de exigir a circuncisão de Timóteo. Pelo contrário, Paulo luta para que não haja essa obrigação sobre a igreja. Não havia mais lei judaica sobre a igreja cristã. Mas, para evitar conflitos, por causa do amor, por causa da liberdade que eles iam ter de entrar em certos contextos missionários, a gente vai falar do perspectiva aí. Essa é uma das maneiras de você evitar atritos, diminuir as distâncias culturais, diminuir as barreiras. Então fazer tudo possível para evitar esse choque. Então ele foi circuncidado. Se eu fizesse um paralelo hoje, talvez eu dissesse que a gente não deveria mais, se queremos alcançar um não crente aí do outro lado da rua, evitar certas expressões evangeliqueis nossas, né? Evitar certo tipo de roupa que cria barreira nas pessoas. Eu sei que tem muita gente que tem esse costume, mas desculpa aí. Mas esse negócio de ficar carregando a Bíblia aqui e ficar com aquela postura de que eu sou certinho e tudo mais, cria barreiras. Eu lembro quando a gente foi lá para Santo André, eu falei, gente, a gente vai pela primeira vez visitar a cidade, deixa a Bíblia no carro, nem leva a Bíblia. Nós vamos conversar com as pessoas e conhecer as pessoas. Pastor, que é isso? Que horror. A gente não veio aqui pregar o Evangelho? Sim, veio, mas primeiro nós vamos conhecer as pessoas. E elas vão nos conhecer, para que a gente possa então ter o direito de pregar a elas. Que elas se interessem pelo que a gente tem para oferecer, quando perceberem que temos interesses nelas. Então às vezes a gente precisa quebrar barreiras. Talvez tenha gente aqui que está lutando para que um parente seu se converta. Mas você não fez nada para tentar se aproximar dele. Não eliminou coisas da sua vida que pudessem criar barreiras sobre ele, em relação a ele. E se há coisas que não desagradam a Deus e você pode abrir mão, abra. Faça o possível para se aproximar dessas pessoas e chegar nelas somente com o Evangelho, com Jesus Cristo, não com toda a nossa bagagem religiosa ou denominacional ou sei lá o que, pessoal, não é? Então eu preciso evitar tudo isso para que eu possa chegar às pessoas o mais próximo possível do coração delas, só com o Evangelho. Paulo fez isso com Timóteo, e ele estava disposto a abrir mão de coisas, e não era coisas indolores não, coisas doloridas também. Timóteo tornou-se um companheiro constante de Paulo, talvez o mais constante. É impressionante o número de menções que são feitas nas viagens de Paulo e nas cartas de Paulo a Timóteo. Eu não vou mencionar todas elas aqui, mas eu vou mencionar algumas.
Por exemplo, 1 Tessalonicenses, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, Filemon, todos eles mencionam Timóteo como sendo alguém ou que estava junto com Paulo ou que estava sendo enviado por Paulo. Timóteo também foi encarregado de várias missões, de várias tarefas específicas. Por exemplo, essa carta de 1 Timóteo, se você ler o versículo 3, você vai descobrir que Timóteo foi deixado na cidade de Éfeso para cumprir uma missão que Paulo tinha dado a ele. E boa parte da carta vai girar em torno dessa missão, dessa responsabilidade que Timóteo tinha. Assim como em Éfeso, em Tessalônica, em Corinto, em Filipos, há missões que Paulo deixou para Timóteo cumprir. Timóteo também é mencionado na viagem que Paulo faz para Jerusalém quando Paulo é preso. Nesse momento difícil de Paulo, quando ele se despede das pessoas, talvez achando que nunca mais voltaria a vê-las, Timóteo o acompanha até o momento da prisão. E depois de preso, ele é encarcerado, ele passa um bom tempo encarcerado em Jerusalém, em Cesareia, depois é enviado para Roma, e quando ele chega a Roma, quem está lá com ele? Timóteo é um dos que está lá com ele. Novamente vai ao encontro de Paulo. Timóteo é um companheiro constante nos bons e nos maus momentos de Paulo. E eu não tenho dúvida que isso faz toda a diferença, ou fez toda a diferença na vida dele. Domingo passado eu falei aqui que o discipulador tem muitas oportunidades para influenciar a vida daquele que anda com ele. E uma das grandes oportunidades que ele tem é quando ele é submetido a provações, a dificuldades, como ele reage. E a maneira como Paulo reagia diante da prisão, diante das lutas, da traição, de situações assim, sem dúvida, ensinaram muito a Timóteo. Deixa eu só dizer uma coisa sobre discipulado para você. É impossível você dizer que foi discipulado ou é discipulado ou discipula alguém sem conviver de maneira próxima com essa pessoa. Não dá. Isso é conversa. Você pode fazer um curso aí, mas ser discipulado é andar junto, é se alegrar junto e é chorar junto. Você não consegue aprender da vida do outro sem conviver com ele. E eu estou falando aqui que Paulo estava formando não um pregador, Timóteo, ele estava formando um discípulo que continuaria a fazer discípulos. E essa é a diferença entre o que um seminário pode fazer e o que o discipulado pode fazer. Infelizmente hoje, grande parte dos seminários tem se tornado cada vez mais intelectualizados. Você estuda uma teologia distante de uma vida. Isso tem gerado uma série de problemas para a gente. Um discurso lindo, bonito, culto, mas uma vida que não acompanha. Uma vida que desfaz tudo aquilo que as palavras disseram. Eu não sei o quanto você conhece da Bíblia, você que está aqui hoje. Mas o que vai pesar diante de Deus não é quanto você conhece. O que vai pesar diante de Deus é o quanto você obedece, o quanto você vive, ou como a gente cantou, o quanto você realmente ama a Deus. Se você conhece pouco, viva esse pouco. Agora, se você conhece muito, você tem mais responsabilidade ainda para viver o que você aprendeu.
Outra coisa que aconteceu com Timóteo, além dessa influência de vida, essa caminhada junto, esses anos em bons e maus momentos, Timóteo foi consagrado ao ministério por Paulo. Ele diz isso em 2 Timóteo 1,6: pela imposição das minhas mãos, você foi consagrado ao ministério. Não vou entrar aqui na questão de que ministério é esse, não é? Timóteo era alguém que compunha a equipe de Paulo. Não sei se era esse o costume de impor as mãos naquele que ia participar da equipe. Timóteo, em momento algum, parece ser um pastor. Ele era muito mais um evangelista, ou alguém que ia esporadicamente para um lado, cuidava, ia para outro, era alguém que cuidava dos pastores, e não tanto um pastor de ovelhas, mas era alguém consagrado ao ministério. Isso quer dizer outra coisa para nós. Infelizmente, a gente resumiu o ministério cristão a 3 ou 4 funções. Então, servir a Deus significa ser pastor, ser missionário, ser diácono, presbítero na congregacional, e é isso, não é? Mas isso não é verdade. Eu conheci e eu conheço pessoas que estão servindo a Deus, se dedicando no ministério, sem ter nenhuma dessas funções. Você não precisa ter um título, se encaixar dentro do quadradinho denominacional para servir a Deus. Agora, você não pode servir a Deus longe da igreja. Aí eu sinto muito. O tempo inteiro ele está falando em relação a igrejas. Timóteo, vá lá aos irmãos tal, tal. Sempre está relacionado ao corpo de Cristo. Então, há inúmeras maneiras de a gente servir no ministério, mas todas elas relacionadas à igreja, o corpo de Cristo, o povo de Deus. Nunca sozinhos. Eu não posso servir a Deus sozinho, sem estar associado a um grupo de cristãos que servem a Deus com fidelidade. Então esse é Timóteo, o discípulo. É a ele que Paulo está escrevendo aqui. É a ele que Paulo se dirige. E a saudação que ele direciona a Timóteo que também é incomum. Ele diz, verso 2, lá do texto lido: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu já ouvi essa saudação antes, você pode dizer. Você só ouviu ela em 2 Timóteo. Só a Timóteo ele dirigiu essa saudação. Graça, misericórdia e paz. Normalmente a gente tem graça e paz, né? Que até alguns já estão adotando como sendo o jeito certo de saudar, né? Não tem jeito certo, por favor. Saia daqui hoje convicto disso. Existe o jeito autêntico, sincero, que você está expressando, mas não o jeito certo. Só para a gente entender, a expressão graça era uma expressão muito comum na saudação dos gregos. Era algo natural na saudação grega usar a expressão graça, não só entre cristãos, também entre não crentes. Era como dizer saúde, ou saudações, ou bom dia, ou boa noite, né? Era uma expressão muito comum, que Paulo adotou no meio cristão e cristianizou a expressão, né? Mas era uma expressão comum para o mundo grego. Já paz é uma expressão comum hebraica. É o shalom, a paz do Senhor. É uma expressão hebraica de judeus.
E finalmente, a expressão misericórdia, em muitos escritos antigos judaicos, era associado com paz. Então era uma expressão mais usada para um convívio judaico, no meio judaico. Então quando Paulo diz graça, misericórdia e paz, ele faz uma mistura aqui, muito interessante, porque ele saúda, como saúda o grego, mas ele dá uma forte ênfase à saudação judaica, misericórdia e paz. Por quê? Porque Timóteo era judeu. Embora sendo um judeu de pai grego, ele reforça a saudação judaica. Eu acho interessante isso no sentido de que a gente não pode usar as mesmas expressões, eu tenho que me dirigir a pessoas diferentes de maneiras diferentes. Talvez a maneira como eu vou me dirigir a alguém, numa certa situação, vai ser uma, e que eu vou me dirigir a outra, seja outra. Não é questão de sermos camaleões, né? Se eu estou no meio pentecostal, eu vou usar a paz do Senhor. Se eu estou numa igreja batista, eu vou usar a boa noite, né? Se eu estou numa igreja, sei lá, vai ser graça e paz. Se eu estou na igreja não sei o que, vai ser paz de Deus, né? Tem algumas que usam paz de Deus, é o certo, entendeu? E aí vai. Eu posso usar a expressão sem problema. O que eu não posso é dizer o certo é isso. Eu tenho que aprender a chegar às pessoas de maneira significativa. Eu tenho que me importar com as pessoas a ponto de falar a linguagem delas. E faz tanta diferença quando eu falo a linguagem própria às pessoas. Eu não sei se você já teve a experiência de conviver fora do nosso círculo aqui, no nosso estado, da nossa região. Você vai para o sul, por exemplo, e aí você tem um sotaque completamente diferente, né? Ou vai para outro país e você tem uma língua diferente. E de repente você está lá e chega alguém para você e fala para você com um sotaque seu, ou então com a língua sua. Aí você fala, sério mesmo? Você é paraibano? Você é brasileiro? Isso dá uma identidade na hora. O cara pode ser, né, completamente virado para outro lado, sei lá o quê. Mas puxa, você já identifica na hora. Como é bom que as pessoas falem a linguagem que a gente está acostumado. Então, se esforçar por se aproximar das pessoas e falar alguma coisa que ela entenda, que seja significativo para ela, é importante. Não fique só no seu lugarzinho de conforto, falando do seu jeitinho, achando que está certo e está tudo bem. Se a pessoa quiser, ela que mude. Não é bem isso que a gente aprende nas Escrituras. A gente aprende o valor de se importar com as pessoas a ponto de tentar falar algo que para elas seja relevante, seja importante também. Então importe-se com as pessoas. Está com pessoas mais simples, fale simples. Você está no meio mais acadêmico, então tudo bem, usa uma linguagem mais erudita. Você está com um grupo de jovens, fale de uma maneira mais descontraída, com um linguajar, com as gírias e tudo mais. Você está num grupo mais... pessoas mais velhas, use uma linguagem mais respeitável, mais senhoril. A gente tem que aprender. O problema da igreja é que tem de tudo, né? O problema da igreja é esse, a gente de repente tem de tudo, então eu tenho que ficar no meio, né? De vez em quando a gente fala uma coisa para cá, uma coisa para lá, e um grupo ri, o outro não gosta, mas faz parte da diversidade que nós temos. Agora, é um exercício sempre, a gente aprender a se importar com as pessoas, a ponto de falar para elas de uma forma que elas entendam, que elas se sintam importantes aos nossos olhos. Nós estamos usando algo que seja significativo para elas. Bom, o que é que eu quero dizer para vocês, não só hoje, mas nos próximos domingos? Primeiro, a carta ao Timóteo certamente vai
revelar intimidades. Intimidades do discipulador com o seu discípulo. Intimidades de um cristão mais velho para um cristão mais novo. Intimidades de alguém que está treinando um jovem para se desenvolver mais no seu ministério. Intimidade entre duas pessoas comprometidas com Deus. Essa é a carta. E é isso que nós vamos falar nos próximos domingos. Um forte tom pessoal. E eu não quero de forma alguma que você chegue aqui nos próximos domingos e ache que eu estou falando para você. Não ache, tenha certeza. Tenha certeza. E fique feliz da vida. Porque a coisa mais triste do mundo é quando você chega num lugar buscando a Deus e não escuta nada, não é? Deus não está mais falando. Outro dia alguém me procurou desesperado. Pastor, me ajuda. Deus não fala mais comigo. Eu oro, eu leio a Bíblia e não sinto mais nada. Estou vazio. E como isso é triste, não é? Então, à medida que Deus falar ao seu coração, mesmo que seja dando-lhe uma dura, fala: Senhor, obrigado que o Senhor falou comigo. Porque o Senhor se importou comigo a ponto de me mostrar o meu erro, ou de me encorajar, ou de me mostrar a direção, ou de responder a minha oração. Agradeça a Deus por ouvi-lo, porque isso nos dá segurança, isso traz paz ao nosso coração. Quando você não escuta a voz de Deus, é desesperador. Outra coisa, essa intimidade e essa capacidade de escutar a voz do outro vem pelo desenvolvimento da intimidade. Isso não se produz de uma hora para outra. Isso vem através de um relacionamento que exige tempo, que exige atividade juntos, que exige envolvimento. Você quer que a palavra de Deus fale ao seu coração? Torne-se íntimo dela. Você quer que Deus fale ao seu coração? Torne-se íntimo dele. Passe um tempo em oração, mas eu não estou ouvindo nada. Não faz mal. Continue lá. Senhor, eu estou aqui esperando. Eu não vou sair daqui, Senhor, enquanto eu não tiver certeza de que o Senhor está me ouvindo. Esse é o relacionamento de intimidade. Aí isso requer tempo. Não ache que você veio para a igreja hoje achando que pronto, Deus ia falar o meu coração. E Deus não falou o meu coração como eu gostaria. Não vou mais naquela igreja. Vou procurar outra. E você vai ficar assim catando migalhas em cada lugar, se você não quiser realmente conhecer a Deus. Agora, se você quiser, fique, permaneça, seja aqui, seja lá na outra igreja, mas permaneça diante de Deus. Busque-o e aguarde. Deus tem prazer em falar conosco. Eu lembro de um rapaz que me procurou uma vez num evento. Inclusive, eu descobri algo interessante nessa viagem que eu fiz esses dias. Eu sempre conto a história desse rapaz. E eu falo assim, primeira vez que eu falei num grande auditório, assim, eu tinha acabado de formar no seminário e me convidaram para falar. Num auditório lá, com jovens. Tinha uns 200, 250 jovens. Aí eu tremendo todo, nervoso. E falei um monte lá, né? Aí, depois que eu terminei, uma pessoa me procurou. Um rapaz me procurou. E ele falou assim: Alex, eu ouvi o que você falou
e eu tenho frequentado igreja, eu estou namorando uma menina que é crente, e eu não sou crente. Mas eu queria saber, eu queria conhecer a Deus de verdade. Eu sou católico, muito católico, mas eu estou vazio, eu estou longe, eu queria que Deus falasse comigo. E aí eu não usei a expressão natural que a gente usaria, né? Eu não falei assim, você quer? Deixa eu te apresentar alguns textos bíblicos para você conhecer o Evangelho. Mas eu falei para ele, olha, o que você precisa, Custódio, é buscar a Deus de todo o seu coração, porque é isso que a palavra de Deus manda a gente fazer. Quando a gente busca a Deus, Ele vai se revelar a você. Eu tenho certeza, eu estou sentindo em você, eu percebo em você essa sinceridade, esse desejo de estar perto de Deus. Busque a Ele de todo o coração. Aí um tempinho depois ele descobriu minha casa e foi lá. E falou assim, olha, eu estou frequentando a igreja tal, mas eu queria que você me discipulasse, você me acompanhasse. E eu comecei a acompanhar esse rapaz. E ele, tempos depois, foi para o seminário, o mesmo seminário que eu estudei, e hoje é missionário, trabalha como missionário. Por quê? Porque ele buscou a Deus sinceramente, de todo o coração. E eu estava dizendo o seguinte, que eu fui, nessa viagem, eu fui na igreja onde o Márcio congrega, né, uma igreja presbiteriana. E lá eu encontrei um outro rapaz, já senhor agora, né, que estava nesse encontro de jovens daquela época. E ele falou assim, você lembra um dia que você falou lá no TBI, que tinha um monte de jovens lá, e você falou sobre esse assunto? Eu falei, lembro, rapaz, você estava lá? Ele falou, eu estava. E olha, nunca esqueci o que você falou. E desde lá eu oro por vocês. Todos os dias. Tem 30 anos. 30 anos. É interessante quando a gente se aproxima de Deus com sinceridade e fala, você nem tem ideia dos resultados que vão aparecer depois, né? Do fruto de buscar a Deus sinceramente. Então, às vezes você fala, você faz alguma coisa e isso não rendeu em nada. Puxa, tem gente que está orando por mim há 30 anos por causa de uma palavra, né? Na época eu estava indo para o trabalho indígena. Então, desde lá, aquele homem tem orado pela gente. E isso é muito, muito gratificante. Isso, mais uma vez, fala para mim, em momento algum, Deus esqueceu de você. Tinha outros aí intercedendo por você. Todos os dias. A última coisa que eu quero destacar aqui. A autoridade de quem discipula uma pessoa não vem de si mesma, não vem do seu conhecimento, não vem da sua igreja, não vem do seu da sua função, mas vem da obediência à palavra de Deus. A sua autoridade para ser e fazer discípulos vem da palavra de Deus. A autoridade de Paulo vinha por mandato de Deus. Hoje nós temos esse mandato de Deus aqui registrado. Então, se alguém falar, por que você pode ser discipulador? Porque Deus mandou. Deus mandou. É por isso que eu sou e quero que outros conheçam a Jesus. Porque o Mestre mandou. Eu estou aqui. Não é questão de chamado, não é questão de vocação, é questão de obediência. Obediência a Deus. Ser e fazer discípulos é questão de obediência a Deus. A minha pergunta terminando aqui é: você está pronto a ler, a estudar, a meditar, a aplicar a carta de Deus para você? Então eu quero que você passe a ler 1 Timóteo como carta do discipulador para você, para o seu ministério,
Lógico que vão ter coisas específicas, mas muitas delas vão servir para a minha vida e para a sua vida. E se você busca a Deus de todo o coração, Deus vai se revelar a você. Jesus veio para revelar-nos o Pai. Foi isso uma das músicas que nós cantamos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus veio para nos mostrar o caminho ao Pai. E eu espero que você o busque e o encontre e viva nele. E viva por ele. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por termos Tua palavra em nossas mãos, por termos exemplos, modelos que o Senhor nos deixou para seguirmos, por termos cartas do Senhor para nós, através de outros servos. Mas obrigado porque elas continuam falando do Teu amor, do Teu interesse, dos Teus propósitos para nós. Ensina-nos, Deus, a termos sede em conhecê-lo, em conhecer os Teus ensinos. Ensina-nos, Senhor, a sermos obedientes em ser e fazer discípulos no Teu nome. Pessoas que podem ir além, muito além de onde nós estamos hoje. Não nos deixe em momento algum, Senhor, sermos egoístas e guardar para nós aquilo que o Senhor mandou que nós ensinemos a outras pessoas. Ensina-nos a sermos fiéis ao testemunhar do Senhor. É o que nós te pedimos, Deus. Fala o nosso coração nos próximos dias, nas próximas semanas, através da Tua palavra, através dessa carta preciosa que o Senhor deixou registrado para que nós possamos te conhecer melhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.